jovem, tal, tive meus filhos, né? Casei com meu ex-marido, que ele é falecido também, ele é japonês, né? E aí eu tive uma vida assim muito assim, foi um casamento assim, não sei se era porque a gente era jovem, um casamento conturbado, né? Mas naquela época era natural, né? Falava para minha mãe, mas não adiantava, né? E assim foi passando, e aí ele foi ficando muito violento, sabe? Começou não, ele já bebia um pouquinho, mas eu que não tinha percebido. E, bom, não vou entrar em detalhe. Aí eu só vou entrar na parte que eu vi os 2 anjos. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Aí, né, nessa minha história toda perturbadora, isso rolou 9 anos. Aí eu não aguentava mais e tal. Um dia teve uma briga muito feia. Aí vou contar só esse pedaço por cima, porque é muito forte. Aí ele foi dormir com uma faca debaixo do travesseiro na frente das crianças. Aí eu catei as crianças, consegui me trancar no outro quarto. E eu ali, a pessoa que passou por isso vai entender o que eu estou falando, né? Sobre violência dentro de casa. Meus crianças eram tudo pequena. E aí, aquela noite, eu chorando, não existia celular, não tinha para quem eu ligar. E aí, eu chorando dentro do quarto, chorando, falei, meu Deus, e agora? Ele vai pular, ele vai arrebentar a janela, porque as janelas, antigamente, tinha muito aquelas janelas de madeira, sabe, que fazia assim? Sim. Descia o vidro, né? E ele batia, ele chutava a porta, e aí é a mesma coisa que eu te falei, a sensação. Começou tudo a mudar, o ambiente começou a mudar. Minhas crianças já adormeceu todas. Eu adormeci porque você fica... Como é que eu te explico? Você fica presa num campo, assim, você não... Ai, tá acontecendo coisa. Não, você fica... Tá tudo certo ali naquele momento. Aí eu fiquei consciente, eu tenho consciência disso. Ele parou, virou um silêncio total, um silêncio total. E aí o quarto começou a fazer isso assim, ó, tipo um rodemoinho. Assim, ó, rodemoinho. Só que era um rodemoinho branco transparente, de estrelinha, tipo papel solofone transparente dentro desse branco. Era um branco com as estrelinhas brilhantes, igual essas estrelinhas de papel solofone, né, que fala, aquelas... Sim. Tudo rodando. Quando rodou, fez... Aí eu vi um anjo homem, um anjo mulher. Os dois ficaram de frente a frente e eu deitada assim, olhando para eles dois. Aí ele trazia na mão aquelas placas de madeira que a gente usava antigamente, que tem aquele clipes aqui, ó. Sim, uma prancheta, né? É uma prancheta para você colocar os papéis de anotação. Sim. E ele veio com uma caneta também. Só que não uma caneta igual essa, uma caneta diferente, e a prancheta e os papéis. Ficou assim. Aí ele começou a falar assim, olha, o tempo dela, assim, igual eu tô fazendo, o tempo dela, olhando para a prancheta, ele não olhava para mim. O tempo dela acabou, não vai ter mais jeito dela ficar, e o tempo do conhecimento dela com ele também acabou. Não tem mais história para eles dois. Aí eu fiquei, tudo bem, era o que eu queria. O tempo dela, eu achava assim, porque eu lutei muito para me separar, mas não conseguia, não dava jeito de eu separar dele. Ele me ameaçava, pegava as crianças, era um inferno. Aí eu falei, nossa, ficava assim, agora vai ter um jeito de eu me separar dele. Ficava contente. Ai, que bom, agora eu vou me separar. E a anja mulher só me olhando. Linda. Os cabelos todo encaracolados,
Olha, não tenho o que falar, não tem como eu expressar o que é esses seres. Uhum. Aí, aí ele começou... Bom, já aconteceu isso, eu falava, é verdade, aconteceu isso. Ele é errado, eu falava. Aí xingava ele, mas não vou nem falar como eu xingava ele, que hoje eu tenho vergonha. E não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falava, isso, mas é bem feito, agora eu quero largar dele. Pode fazer eu largar dele, anjo. Falei pro anjo, só o anjo não me respondia. Aí ele falou assim, bom, aí falou para ela, vamos levar ela e vai dar tudo certo. Os filhos delas vão ser criados, ele vai... Começou a falar, a hora que ele falou, eu falei, ué, mas vai levar, como assim vai me levar eu e meus moleques? Eu falei para ele. Aí a Ângela pegou, me olhou e falou assim, eu acho errado fazer isso. Aí eu falei, mas como assim? Vai me levar como? Eu vou morrer e meus moleques vão ficar? Aí eu falei aquele palavrão, pé de cana e não sei o quê, ele vai ficar e eu não vou? E meus moleques? Aí, nossa senhora, eu comecei a xingar Deus. Deus, eu não acredito que o senhor fez isso comigo, eu te odeio, isso é errado. Aí o anjo falou, eu só recebo ordens. Mas era normal, assim, não tinha assim, ele é anjo, vou pedir que ele pode... Eu falei, não, anjo, eu não vou. Eu não saio daqui, porque eu sofri até agora para criar meus 3 filhos. Deus sabe o que eu passei, eu não vou deixar eles. A Anja tornou a olhar para mim e falar assim, eu também não concordo com isso. Aí o anjo falou assim, bom, se você quiser... Aí a Anja falou assim, poderia deixar ela mais um pouco, criar os filhos dela, eles são tão pequenos ainda. Aí ela olhava, aonde ela olhava, clareava meus moleques. Aí eu pude sentir o sentimento dela era de mãe. Aí eu falei assim, eu não quero ir, falei para ela, eu não quero ir, eu quero cuidar dos meus filhos, então eu não quero mais separar, eu não quero, eu vou ficar com ele, eu não quero mais, pode deixar, eu fico com ele, deixa. Eu vou cuidar dos meus filhos, então, mas os meus filhos eu não deixo. Olha, Deus, eu não vou, porque é injusto. O senhor está fazendo uma injustiça comigo. Aí a Anja pegou e falou assim, olha, espera. Falou para o anjo, não para mim, eles me ignoravam. Eu vou perguntar para ele de novo. Aí... Ela foi, mas eu digo assim, ela foi, eu vi que ela foi, mas ela não virou e foi, nem subiu e foi. Ficou aquela coisa assim, e ela chegou com um sorriso e falando assim, foi permitido, ela vai ficar. Aí o anjo pegou minha prancheta, olhou para mim, bem nos meus olhos, e tipo, não vai ser fácil, viu? Mas, e anotou um monte, aí eu falava assim, pode anotar, eu não ligo, porque eu já sabia que tudo que ele anotou aconteceu. Então, se ele olhou para mim daquele jeito e anotou, eu falei, nossa, coisa boa não vai vir, né? Eu pensei. Aí eu falei para ele, pode anotar, eu não ligo, eu quero ficar com você, quer isso? Quero ficar. Aí anotou tudo lá, aí um olhou para o outro, ela sorriu para mim e sumiu. Passou, no outro dia levantei, olha que coisa mais sobrenatural. Levantei, ele já tinha ido. Fui lá no quarto, ele não estava mais lá. Aí chegou uma vizinha, aí eu me troquei, do nada, Aí uma vizinha minha chegou para esperar, não sei o que era. Eu falei, você vai ficar aqui um pouco? Ela falou assim, vou. Aí eu falei, você fica com meus moleques? Porque a minha mãe ia aquele dia em casa. A hora que a minha mãe chegar, você pode ir embora, mas você faz esse favor para mim? Ela falou, faço. Paulo, eu saí da minha casa. Aí que eu fico pensando, guardei isso também, que explicação dá nisso. Eu saí da minha casa. Eu fui andando a pé a cidade inteira, era longe. Eu me deparei num escritório de advocacia, sentada num banquinho, com uma senhora de aproximadamente uns 70 anos, de cabelo curto, bem branquinho, batidinho. E nesse escritório tinha a sala com a porta fechada do advogado,
não tinha mais ninguém, eu não tinha secretária, não tinha ninguém. Aí ela estava lendo uma revista, aí eu sentei, aí ela aí ela leu, falou assim, você vai se separar? Aí eu falei assim, vou. Eu era jovenzinha, tinha nem 30 anos eu tinha ainda, vou. Uhum. Aí ela falou assim, não tem medo não. Eu falei assim, é? Ela falou, não, não tenha medo não. Aí ela passava a página da revista. Eu também. Menina do céu, casei com um homem assim, assado, que eu não vou falar o que ela sabia tudo. Aí eu falei assim, nossa, a senhora, nossa, mas o meu marido é igualzinho. Então, aí folheava de novo a revista. Então, mas aí aconteceu isso. Mas, nossa, mas parece que a senhora está falando, parece que é eu isso daí. Então, mas aí aconteceu, chegou o último dia de eu ficar com ele, e isso, e aquilo. Aí, no final, ela falou assim, olha, eu não morri de fome, as coisas não vão ser fáceis, não. Você não vai ser uma maravilha, mas você também não vai morrer por causa disso. E aí, eu fiquei impressionada com isso. Aí ela falou assim, olha, na hora que o doutor vai abrir a porta e vai chamar seu nome, você vai, relata tudo com ele, conta e aceita, só aceita. Aí eu falei assim, tá bom. Aí abriu a porta, eu não entrei, eu não dei meu nome para você ir no escritório hoje, você tem que dar nome, ver negócio de pagamento, vai ser à vista, se você pode ser da OB, se você tem condições. Aí eu ainda falei para falei para o advogado depois. Aí o advogado abriu e falou, oi, Vera, pode entrar. Aí eu entrei lá dentro, ele falou, ele já sabia de toda a minha história. Então, Vera, é assim, eu tenho que pegar ele em flagrante, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, então, doutor, mas ele trabalha até tal período. Não. Eu vou na sua casa. Eu falei, o senhor vai na minha casa? Mas quanto que vai ficar? Porque eu não tenho nem dinheiro ainda para pagar, eu tenho que ver como é que eu vou fazer para pagar. Não se coisa isso não, já está tudo certo. Alguém já tinha pago, mas eu não sabia. Aí ele falou assim, hoje eu vou na sua casa, hoje à noite. Ele dá esses trabalhos, depois das 6 horas, eu falei, Paulo, pois bem, o doutor foi na minha casa, pegou ele em flagrante, brigando, chamou a polícia, deu um lá. Ele teve que aceitar minha separação, foi judicial minha separação. Foi judicial. Aí foi aquela coisa, aquela burocracia, ele falou, você tem 3 filhos, você tem que ficar na casa, só que ele não deixou eu ficar na casa, ameaçou de tacar fogo, e aquela coiseira toda. Aí o que eu acho incrível, aí eu tive mais contato com ele. Aí eu peguei, ele me procurou, eu procurei ele, eu falei assim, então, doutor, eu quero falar um negócio para o senhor, porque ele já me passou para uma outra advogada, eu não tinha nem pagado ele falou, vou te passar para uma outra advogada, que eu não vou poder ir no fora esse tal dia, ela já está sabendo de tudo. Aí eu falei, então, doutor, deixa eu perguntar para o senhor, como que o senhor sabe? Eu não conversei com o senhor, eu não falei nada, como que o senhor sabe disso? Ele falou assim, não, eu já sei de tudo. Eu falei, mas não tem como o senhor saber, porque eu não contei nada, eu nem paguei o senhor. Aí ele falou, não, já está tudo pago, está tudo acertado. Só que voltando lá atrás, quando eu saí da sala, o meu primeiro dia lá com aquela senhora, quando eu abri a porta, não era aquela sala. A sala não tinha aquele banco de madeira daquele jeito, era estofado, com almofadas floridas, tinha uma mesa no centro com revista e tinha uma mesa que tinha uma secretária. Aí, quando eu saí, eu falei para a secretária, viu? Ô, moça, tinha uma senhorinha aqui, você sabe onde ela foi? Ela falou, não tem nem uma senhorinha, só entrou você só. Eu falei, nossa, nem você tinha, não tinha nem essa mesa, não tinha nada, que aquele banco era outro. Aí ela ficou me olhando, aí eu vi que tinha gente sentada, todo mundo ficou olhando, né? Você sabe, vou querer explicar isso. Aí eu saí, aquele lá eu já saí atordoado, eu falei, mas como pode isso, gente? E aí foi aquele processo todo, me separei.
Uma pergunta, quando o advogado foi na sua casa, você precisou dar ele o endereço ou ele já sabia também? Já sabia de tudo, eu não, nem acreditei que ele ia na minha casa, porque eu nunca Ele vi chegou lá. advogado ir na casa de cliente. Eu estava lá, assim, nem acreditando, achei que eu tinha até sonhado um negócio daquele. Que ainda eu falei para minha mãe, falei, mãe, onde já se viu um negócio desse? Um advogado particular, um escritório lindo daquele jeito, tinha uma mulher lá falando tudo que era, tudo as minhas coisas. Aí minha mãe, nossa, mas que será isso? Eu falei, eu não sei. Dali a pouco, ao advogado lá em casa, era um senhor bem idoso. Aí depois eu conversei com ele, ele falou, não, já está tudo certo, falou da senhora, não, ó, eu acho que essa senhora é sua vizinha, ela vai ver que ela denunciou o seu marido e ela pagou tudo para mim. Eu falei, eu não tenho vizinha desse jeito, na rua lá não tem nenhuma uma senhora desse jeito. E ela não sabia nada da minha vida, ela contou coisas que só eu sabia. Como que ela Engraçado. sabia? Quando você estava falando, eu fiquei pensando, essa senhora parecia ser você no futuro, né? Parecia eu, ela era eu. É, você no futuro. Ela era eu no futuro. Você está entendendo? É igual a viagem que eu fiz a Santos. Depois eu fiz a viagem. Essa senhora, eu falo para os meus meninos, aquela senhora era eu. Uhum. Eu já vivi tudo isso. Por isso que eu me pego a lembranças, as coisas. Uhum. É uma coisa assim, bem. Que nem aquela visão que eu tenho, né? Que eu já te contei dentro de um lugar, de um quarto de amor, que eu era uma pessoa enferma, né? Uhum. Que quem era o médico era o meu marido, né? O meu primeiro marido. Sim. Que eu odiava, que eu desejava a morte, ele era que cuidava de mim. Foi aquilo bem ali foi como uma vivência numa vida paralela. Mas você, se não contar hoje, não der tempo hoje, a gente deixa para contar essa parte depois. O pessoal vai gostar de ver essa parte também. É uma parte bonita dela. Eu acho interessante a pessoa falar. Eu acho assim, como é importante para mim esses relatos, né? Esses canal aí seu, de outros, né? Nossa, gente, isso é coisa de Deus. Quando que eu ia poder falar isso? Para quem? Quem que ia acreditar em mim? Se nem meus meninos não acreditam, eles dão risada. Às vezes eu estou numa festa, eu falo assim, menina do céu, perca tempo com essas bobeiras, não. Olha, ela, onde você viu isso? Eu falo, não vai te adiantar falar, só o futuro. Você tem que deixar, sabe aqueles filmes? O futuro vai te ensinar. Deixa para o futuro, é uma experiência que a gente está passando. Eu hoje, eu não coiso mais com nada, eu deixo. Ai, mãe, imagina, é uma experiência. Se ela não passar, ela não vai saber. Ai, mas fulano tá. É uma experiência. É só uma experiência. Se não passa, não sabe. Realmente a gente tem que entender, né? Que é muito difícil para as pessoas entenderem isso. É mais fácil a gente entender eles, né? E, bom, aí eu falei, né, da minha... Ah, Paula, vou falar também aqui, quem vai ver a primeira depoimento que eu dei, né, o meu primeiro relato, eu falei a primeira nave, meu contato com o extraterrestre, que eu vi a nave espacial. Foi. E eu deixei, assim, eu não dei um final, porque ela tem um final ali, não deu tempo, né? E o final dela é assim, quando eu falo que só uma pessoa eu via a roupa, só uma moça eu via, cabelo bonito, e ela tava assim, ó, sabe quando você tá viajando assim no joelho, assim, ó, olhando, tá tudo bem, sabe assim? Olhando a paisagem, e aí achei ela bonita assim lá de fora, né, mas eu nem sei também como que só ela era colorida, só ela. Ela estava no primeiro banco. Os demais é o que eu narrei lá na primeira, né? Sim. Se passou muitos anos, o meu cunhado, eu já estava separada. Já. A minha irmã casou, essa que é bem novinha, casou. O marido dela tinha acho que uns 29 anos. Ele estava com câncer. E aí ele falava para mim assim, que não sei o que lá, eu dava livros espírita para ele ler. Aí eu falava, sabe, lá no outro, né, noutra dimensão, no outro planeta, não sei o que é, mas existe coisa fora daqui.
E ele ria, ria, ria. Eu falava, você sabia que existe um lugar que eu vou direto quando eu era criança, chama umbral, áreas umbralina. É horrível lá. É isso, é aquilo, aquilo outro, aquilo. Mas ele ria, ria, ria. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu estou doente, vou morrer logo, porque ele não ligava. Eu vou vir te buscar para você conhecer esse tal de umbral. Eu falei assim, olha, eu já conheço tudo, mas eu vou. Aí ele falou Quem assim, falava isso era o seu marido, o pai do marido seu filho? o marido da minha irmã, meu O cunhado. marido da sua irmã, seu cunhado, né? Eu já era separada, já fazia anos já. Uhum. Que eu fui morar nos meus pais, e seu né? cunhado estava doente, e você estava falando com ele sobre a morte, né? Ele ficou com câncer, eu estava falando para ele sobre a morte, falei, por que você não lê uns livros espírita e tal? Mas ele não ligava com nada. Aí ele falou assim, só para me definir lá a nave, tá? Eu joguei meu cunhado no meio. Certo. Aí eu peguei, ele falou assim, então tá bom, quando eu morrer, eu quero te levar lá. Eu falei, pois meu, e eu vou. Uhum. Aí foi todo aquele episódio, ele faleceu, tudo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, nós não distratou. Agora eu sei que ele vai vir mesmo, porque eu já tinha essas coisas, né? Eu falei, agora ele vem, Paulo. Deu umas 3 semanas que ele faleceu. E a última vez que eu vi ele, que ele estava em casa, que ele foi para a cidade de Marília se tratar, eu não vi mais ele. Ele usava uma camisetinha rosa e um shortinho, mas eu vou falar disso depois. Vou falar da moça. Aí ele faleceu, eu fui para o umbral com ele. Aí eu vou deixar que é um outro relato também. Mas, enfim, quando ele faleceu, a minha irmã falou assim, Vera, eu tenho que colocar aquela mensagem que você falou lá para o Flávio, que você ia escrever lá uns negócios, agora ele morreu, agora você tem que ir lá ver isso daí, lá na Unipedra comigo. Eu falei, então vamos lá. Aí eu cheguei lá, já tudo escrito, o que era para pôr na pedra que ele me pediu, naqueles coração, né? Aí eu cheguei lá na marmoraria, entrei lá, paramos o carro, descemos. Quando eu entrei, eu bati o olho. Quando eu bati o olho, me deu aquela tontura, assim, eu comecei a passar mal. Eu falei, nossa senhora, não tô ruim. Aí a minha irmã falou, que é essa louca? Eu falei, aquela moça lá da foto. Ela falou, o que tem? Eu falei, nossa, eu preciso saber quem que é aquela moça lá. Para com isso, Vera, é foto que o homem tá arrumando. Eu falei, não, eu tenho que saber quem que é. Aí chamei o homem lá que restaura. Eu falei, aí nem fui mais atrás de escrever nada pro Flávio. Aí, moço, vocês falam, quem que é essa moça? Ele falou, essa moça aí que tá na parede é uma foto que foi restaurada. Eu falei, restaurada? Ele falou, ela já estava muito antiga e a família trouxe para refazer, para pôr no túmulo. Aí eu falei assim, nossa senhora, meu Deus, eu vi ela. Ele falou, mas como assim? Você viu ela como? Você está chegando aqui agora? Eu falei, não, eu vi ela sorriu para mim. Ela estava com uma blusinha, eu não me lembro bem, uma blusinha verde, uma calça marrom e de tênis. Eu vi ela estava dentro de uma nave espacial. Ah, meu Deus, a hora que eu falei isso. Imagina. A minha irmã do lado ficou... o homem ficou, dentro de uma nave espacial. Eu falei assim, eu sei, só que aí eu já tinha jogo de cintura. Eu falei, eu sei que vocês não acreditam. Sei que vocês não acreditam. Ela estava, a hora que a nave virou, ela estava no primeiro banco sentada. Ele falou, não é possível, sabe por quê? Ela já faz muitos anos que morreu. Eu falei, é isso mesmo, é muitos anos. Eu tinha uns 12 anos, uns 10. Ela devia ter uns 17 anos. Hoje eu estou com 50, na época eu estava com 50, ela tem mais ou menos essa minha idade, uns 56 anos, se ela era mais mocinha que eu. Ele ficou, nossa, mas faz todo esse tempo que você viu essa nave? Eu falei, faz, e é ela que estava lá. Eu falei para ele, é ela ali, ó. Aí eu cheguei, ele catou a foto, falou, olha, eu falei, nossa, eu já te vi, falei para ela. E aí, esse final que eu queria dar na nave, que aí a nave sumiu, ela quis mostrar essa menina para mim também, seres, né? E aí a nave desapareceu. É só para terminar a história da nave, né? Que ficou, eu não tinha terminado. Você quer perguntar alguma coisa sobre isso, Paulo? Quando esse retrato dela, ela era nova, tinha a aparência daquela visão que você teve da nave,
Ela era nova, por isso que eu conheci. Ela era aquela jovem que estava na nave. Só que passou anos e anos e anos. Quando eu cheguei lá na Unipedra para fazer, marmoraria, né, que fala, para fazer lá a mensagem do meu cunhado, que eu bati o olho, ela estava com a mesma roupa, com a mesma roupinha verde, a mesma calça marrom. Eu, na época, fiquei tão doida que eu queria saber quem era a família dela. Para mim falar, olha, eu vi. É quase assim como um sinal, né? De por que só ela estava diferente dos outros? Por que só ela? Você identificou ela. Como se fosse um sinal. E aí ficou assim, né? Foi uma experiência forte para mim também. E que é real. Para mim, eu estou pouco ligando se tem alguém que acredita. Ai, que loucura, eu não ligo, mas antigamente a gente fazia questão, ficava com medo. Eu não conto mais nada para ninguém. Eu só, às vezes, falo para as pessoas, tal, mas ficar insistindo, sabe o que eu aprendi? Ela está tendo uma experiência, eu tive a minha, você teve a sua, ele vai ter a dele. Não adianta a gente ficar querendo que a pessoa acredita. Mais do que meu filho, que ele morreu, foi ressuscitado, engoliu lata, conto para ele o que aconteceu, que eu contei no primeiro, né? Da latinha de Vic, nem ele acredita, eu ia querer me meditar, me lembrasse aquele dia, sabe? Mãe, vamos meditar, vamos ver se a gente consegue. Porque eu não me lembro dele fora do corpo dele. Morre de dar risada, fala, ei, para com essas conversas besta. Não acredita, gente. Então eu vi que eu não acredito, é só quem passa. Quem passou. E aí, então, essa parte também eu acabei, né, Paulo? Mas tem muita gente que já passou por experiências assim como você, e é muito comum a pessoa chegar e ficar muito feliz por poder estar falando. Nossa, eu sinto uma felicidade, se eu peço como eu estou feliz. Tá porque falando, é muito difícil. É muito difícil as pessoas entenderem, acreditarem, né? Eu tô aqui em Jundiaí, eu moro bem no interior, né? Eu vim passear, mas eu tô... Ai, não, eu tenho minha entrevista com o Paulo, há 2 dias marcado, não vou sair para canto nenhum, porque a minha entrevista, quer dizer, eu troquei tudo assim, né, para vir. E eu também esperei muito essa sua entrevista, porque eu já conhecia tudo, conhecia toda a história, e eu também fiz sacrifício para estar aqui agora. A gente, estar aqui com você. Porque para nós é prazeroso, né? É importante. Eu não podia perder esse relato de jeito nenhum. Para mim é uma importância tão grande, tão grande. Eu sei o que eu passei quando o meu segundo marido faleceu, o depoimento da Sueli e da Daiane, que eu sou grata demais a elas. Eu até queria pôr lá no meu relato, agradecendo elas. Eu necessitando de falar da intubação, vem o relato delas. Olha, a Daiane falando do jeito que ela andou, que ela foi no escritório Daiane, dela. Que teve também Covid, né? Foi internada. Elas ficaram entubadas, então eu até quero agradecer, se a Daiane, a Sueli estiver ouvindo, né, assistindo a gente, eu agradeço, não só elas, mas todos. O Aleandro é muito importante também, umas coisas muito concretas, né, mas a gente não vai falar porque eu acredito em todas. Das mais, assim, pequenininha, eu amo todas. Dessa última, daquela senhorinha, que gracinha falar aquilo do cachorro, eu já passei também. Dou um beijo para ela, porque eu passei por isso também. Eu vi um cachorrinho também que não era vivo e era vivo ao mesmo tempo. Foi emocionante. Então, eu fico muito grata mesmo. Bom, aí, Paulo, passei, né? Fiz um rascunho aqui. Paulo, eu só vou terminar do meu cunhado, da minha visita ao umbral, tá? Tá certo. Aí depois eu já vou entrar no meu pai, dos seres extraterrestres e de quando eu fiquei doente, dos extraterrestres, que eu acho bem importante também. Então tá, vou falar aqui do meu cunhado. Então, como eu estava falando, meu cunhado faleceu com 29 anos de câncer. Na época, eu estava começando a fazer enfermagem, estava estudando os livros de enfermagem, e ele chegou e estava falando para mim, eu estava estudando, e falei, por que você não pega um livro espírita para você ler, que livro falando para ele sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque na minha cabeça ele ia morrer. Mas, só que na cabeça dele, ele ia se tratar.
né? Ia ficar bom, talvez, Sim. sei lá, porque ele também não ligava muito. E então eu falei assim, por que você não lê um livro espírita para você ter um entendimento do outro lado? Que outro lado? Isso e aquilo. Eu falei assim, ser cuidado, começa, sabe, faz de tudo, como se fosse o fim, para você não ir para o umbral. Aí ele falou, que umbral? Que mané umbral? Eu falei assim, umbral existe, eu ia várias vezes, e vou até hoje, eu vou no umbral, eu vou trabalhar hoje, viu, Paulo? É. Eu queria até que você falasse depois sobre isso. Se não der tempo hoje, se fala em outro relato, né? Sim. Eu falei, eu vou no umbral é isso, umbral é aquilo, tem cidades abandonadas, eu falei para eles, você eu não sei se é planeta, se é aqui mesmo, onde quer mais existe. Aí ele riu, falou, então se eu morrer, eu venho te buscar. Nós combinamos, ele ficou ruim, não deu para a gente destratar. Eu falei, meu Deus do céu, agora o Flávio morreu, e agora ele vai vir mesmo, que eu sei que ele vai vir. E a última vez que eu vi ele estava na minha casa, lá na minha mãe, porque a minha irmã foi para a casa da minha mãe para a gente ajudar ele a se tratar, que ela tinha criança pequena. Bom, aí ele morreu com uma camiseta rosa e tal, um shortinho azul marinho. Aí ele foi para Marília e não voltou no caixão. Aí passou umas 3 semanas, eu tô deitada. Quem tá na porta? Meu cunhado. Aí eu falei assim, bom, que eu falei, eu vou cumprir. Aí ele sorriu e falou, vem. Aí eu levantei. Quando eu levantei dentro de mim, eu olhei para trás, assim, na cama. Eu estava na cama. E eu estava em pé, aqui, sentada, assim. Aí eu coloquei uma perna, achei interessante, coloquei outra, levantei e olhei para mim. Foi bem interessante. Aí eu andei, olhei para trás, eu deitada. E eu andando. Aí ele pegou na minha mão, a gente saiu, aí eu ia abrir a porta. No que eu ia abrir a porta, ele deu risada, tipo, não precisa. Aí ele passou, eu passei também, eu olhei para ele e falei, nossa. E aí a gente foi, assim, foi, que eu não sei nem te falar para onde a gente foi. Aí chegamos nesse umbral. Quando eu cheguei no umbral, eu já conhecia. Aí ele falou assim para mim, ele ficou bem parado assim, falou, você conhece isso aqui? Falei, conheço, eu já te falei daqui. Era uma cidade, é uma cidade, porque ele existe, umbral, só que são tudo consciências presas nela mesma. É uma cidade feita, aqui eu fui, tá? Aqui eu fui. É uma cidade, as ruas são feitas de tijolinho. Antigamente se tinha casas daquele tijolo mesmo, sem pintar, sem nada. A rua era toda daquela estradinha, bem envelhecida, com graminha nascendo entre um tijolo e outro tijolo. Havia casas altas, toda cheia de mato. Eu vi prédios abandonados, cheio de mato, janela, com vidro mesmo, janelas quebradas. Lembra do grito que eu te falei, daquele ser? Sim. Gritos assustadores, aqueles grito, que às vezes eu ouço, assim, aquela cena de desespero e de grito. Pessoas carregando outro nas costas, a cavalo, jogava no chão, beliscava, comia. Abutre, sabe? Esses urubus bem grandes, comendo também. Pessoas crucificadas em cruz. E aí ele ia passando comigo. E eu falando, ele falava assim, era tudo isso que você me mostrava, né? Eu falava, eu venho sempre aqui à noite. Eu vinha quando era criança, eu tinha muito medo. Quando eu falei isso, veio já aquele vulto perto de nós, um homem mais ou menos de uns 2 metros. Lembra do ser da lamparina, que eu falei que aquele olhar dele eu conhecia? Sim. Quando eu te contei no primeiro depoimento? Aí ele ficou bem assim, ó, com aquele capuz preto aqui, todo preto. Paulo, eu não posso lembrar que eu tenho vontade de vomitar. Eles fedem carniça, eles fedem sangue podre. Aí ele chegou, ficou cara a cara, assim, ó. Sabe, assim? Parecia me cheirando. Aí eu fiquei bem assim, eu olhei bem para ele e ele olhou bem para mim. Era o mesmo olhar. Era o mesmo, aquele vulto que aparecia quando eu era criança. Aí logo ele saiu de perto de mim.
e deixou a gente ir. E aí a gente andou muito, andou, pessoas jogadas na rua, pessoas sem corpo, só com o braço, sabe, gritando, horror. Aí nós fomos entramos dentro de uma plantação. Como era essa plantação? Era uma plantação de bananeira. Quando eu era criancinha, meu pai a gente morava numa casinha na roça, bem na minha janela tinha um pé de bananeira. E quando chovia, a chuva batia na folha da bananeira, escorria, batia na outra folha. E eu dormia com aquele barulho, falando, eu já ouvi esse barulho. Mas da onde que eu ouvi? Não é uma chuva normal. Toda chuva, então, eu ficava. No... Então, esse lugar no umbral tinha uma plantação de bananeira. Bananeira. Entre uma leira de banana e outra leira de banana, terras que afundava a perna da gente inteira de barro. Para você tirar a perna, você fazia... Ai, imagina você andar no atoleiro. Você já andou no atoleiro? Eu, quando era criança, brincava no atoleiro. Ai, não aguento andar no atoleiro. Ai... Aí o Flávio falou assim, vamos depressa que eles vêm vindo, vamos. Aí eu falei, mas não dá para andar, e vai. Saímos desse atoleiro. Eu não sei se a minha bota que o Flávio colocou no meu pé para mim entrar no atoleiro ficou dentro do barro, se eu vim sem a bota, ou se eu estava com a bota, eu não me lembro disso daí. Depois que eu recordei, por quê? Aí ficamos assim, debaixo das bananeiras. Aí tava aquela chuva. Aí eu falava, quer ver, vai cair uma gota, agora vai cair a outra. Aí fazia tuque, bem em mim assim, só que aquilo era real. Não era mais quando eu era criança que eu tava lá em casa. Aí eu ficava. Ele não respira, nós dois debaixo das bananeiras. Não respira que ele vai te pegar, não respira. Aí os cavalos veio, tudo jogado gente em cima dos cavalos. Pessoas gritando ensanguentadas. Aí o último cavalo fez, sabe assim? Aí o cavalo veio assim, tac. Aí ele fez assim, ó, fumou. Aí fumou de novo. Aí quando o cigarro estava assim, ele foi assim, o mesmo olhar da lamparina, daquele vulgo. Aí ele olhou para mim assim, debaixo das folhas de bananeira, e fez. Aí ficou assim, ele não chegou a cair do cavalo, mas ele conseguiu ir com a mão. Aí ele queimou meu pé, queimou com a bituca de cigarro, levantou, montou no cavalo e falou assim, isso é para saber que não foi um sonho. Você esteve aqui. E fez assim, e saiu correndo. Aí o Flávio pegou e falou, vamos, que você tem que sair daqui, que não dá mais para você ficar, você não pode ficar. Aí quando a gente foi indo, sabe quando parece aqueles desenhos que a NASA manda, o desenho da Terra, né? Sim. Aquela bola, com aquele negocinho que brilha, tudo em volta, assim. Sim. Aquela silhueta, né? Como é que chama? Uma aura, né? Uma aura brilhante. Aquela aura que parecia que tinha outro sol, assim, por trás, mas era tudo azul e branco, assim, aquela aura branca. Aí ele falou assim para mim, vai, chegou sua hora. Aí eu falei assim, ai, mas e você? Aí um ser que estava acompanhando a gente, que é os mesmos de sempre, deixou eu pensar assim, ele já morreu. Aí eu falei, nossa, mas você vai ficar aqui? Me deu uma vontade de chorar. Ele sorriu, aí ele falou, não, ele só veio te mostrar, ele não vai ficar aqui. Aí ele foi e me deu um empurrão, quando eu caí no meu corpo, eu dei um pulo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, uma coisa eu sei, aquele horário era mais ou menos umas 8 horas da noite, 9. Quando eu acordei, era de madrugada que os galos já estavam cantando. Aí eu falei, nossa, eu fiquei todo esse tempo no umbral, eu basei umas 5 da manhã, eu cheguei. Foi muito interessante, uma experiência, eu conto para todo mundo isso daí do umbral, você ter e eu tenho detalhe, eu sinto o cheiro, o barulho da gota d'água caindo, eu lembrei da minha infância, naquela casinha de madeira, aquele pé de banana, de dia eu ficava lá, falava, nossa, eu já fui num lugar desse.
Agora, você disse que já conhecia o umbral, tanto que ele levou lá, conhecia porque você tinha falado para ele. Você fazia o que lá, quando ia para lá, quando era criança? Nessa época, eles levavam para mim bater. Eu era uma sofredora, uma criança que estava... Hoje eu vejo assim. Eu imagino assim, ó. Quando eu era criança, eles me arrastavam, eu sofria muito, eles me chicoteavam, eu via muitas cenas tristes, era sofrimento, eu via pessoas dentro de um negócio de barro, um monte de gente, até passou um filme espírita, A Viagem, a hora que eu assisti, eu falei, nossa, eu já vi isso, aqueles seres de luz, tudo em cima, mas não, assim, o que eu entendi do umbral naquela época, eles não eram obrigados a ficar ali, eles podem sair a hora que quiser, só que eles são tão maldosos, tão ruins, que eles só querem se vingar. Se for para se vingar, ele sai, se não for, eles querem ficar sofrendo, sabe? Tipo assim, eu te bati, você não me... Eles não é capaz de perdoar, e de saber que ele estava numa... Então, as pessoas ficam explicando, eu vejo agora, assim, os anjos ficam lá assim, tentando ajudar eles. Aí, eles só saem quando se convence, né? Sai quando eles se convencem. Aí, eu vi muito se convencer e depois voltando correndo, porque mostraram o que ia acontecer com ele. Ele achou que ia ficar tudo bem. Eu assisti essa cena no umbral. Eles voltaram para onde? Eles saíam do umbral e voltaram? Lá no poço, querendo arrumar outras pessoas que ajudassem eles a se vingar, a vir para a terra, a vir para não sei para onde, eles não aceitavam ajuda, perdão, misericórdia, ele não se assumia que ele era o erro, que não existia Deus, diabo e nada, ele era o erro. Tudo que aconteceu foi em razão dele mesmo, e vai continuar. É igual uma pessoa hoje que você fala assim, uma pessoa que fuma, tá morrendo, mas fuma, e de repente ela se desencarna mesmo. Ela quer continuar fumando. Ela não aceita. Ela não aceitou aqui, lá também não. Outra que bebe. Então, o que eu vi foi mais ou menos isso. Naquela época, eu ia devido porque eu acho que eles queriam se vingar de mim e não aceitou que eu quis ajuda. Você pode me entender? Coisa de vida passada? Eu acho que eu fiquei naquelas áreas lá, umbralina, eu acho que eu fiquei no umbral muito tempo, e eu fazia parte daquelas turmas também de mal, eu acho. E aí eu quis ajuda, não é a primeira vez que eu estou tentando ter ajuda, e aí eu vim para cá e eles muitas vezes não aceitou e vinha. Por que eu falo isso? Porque quando eu era pequena que eles me judiavam, os seres de luz iam e me resgatavam. Não deixava. Não, ela está em evolução, os seres de luz falavam. Não, ela está em evolução. Por isso que eu peguei todos os meus sofrimentos como um troféu. Eu aceito que eu sofri, que a gente sofre, peguei tudo isso como porque eu me lembro disso, de cenas do umbral, eu me lembro eu querendo ajuda, não agora, mas em muitas coisas passadas. Sim. E essa parte aí do umbral... Aí, Paulo, o que eu quero falar do umbral que você perguntou, agora, depois de maduro e tal, eu venho dessas áreas, eu venho assim, eu vou à missão de trabalho.